Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem aqui no nosso canal de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para poder estudar a palavra de Deus com você. Quero abençoar sua vida com aquilo que Deus tem colocado em meu coração. E convido você a fazer esse exercício nesta manhã de domingo, para poder não só aprender um pouco mais daquilo que as Escrituras nos falam, mas, acima de tudo, ter instrumentos, ter conteúdo para você aplicar na sua vida diária, nos seus relacionamentos, no seu exercício de fé, na convivência com as pessoas que você ama. Nós estamos seguindo o estudo da carta de Tiago, uma carta muito pouco lida no Novo Testamento, mas que encerra grandes lições para a nossa vida. E nós temos descoberto a cada lição que a carta de Tiago foi, na verdade, um exercício que o pastor da igreja de Jerusalém colocou em prática como uma espécie de teologia pública, como um exercício de reflexão da fé em termos práticos para a vida cotidiana. E estamos seguindo esta série de maneira bastante produtiva, porque hoje nós já estamos na 12ª aula. E eu já vou colocar aqui a nossa apresentação. Você que nos acompanha, que já viu as outras aulas, sabe bem que nós temos uma apostila. Você pode abrir a sua apostila. Sabe também que nós utilizamos a Bíblia, pode ter um exemplar da Bíblia aí ao seu lado. E se você não nos acompanhou, perdeu as aulas anteriores, você pode refazer aí as aulas que estão gravadas na playlist de nosso canal e pode também baixar a apostila em nosso blog. Eu coloquei o endereço aqui do lado no chat e você pode baixar a apostila. Clicou ali, procura a apostila. Tem outras apostilas para você, inclusive, baixar gratuitamente e pode acompanhar a nossa aula. Então, mãos à obra, vamos à nossa apresentação de hoje. Hoje a nossa aula vai falar sobre a graça, viver debaixo da graça, viver como pessoas que foram alcançadas pela graça. A graça de Jesus, o amor infinito de Deus, essa bondade imensa do Senhor, da qual nenhum de nós merece, nenhum de nós fez jus por isso, mas por causa do seu amor, ele nos alcançou, nos perdoou de todo o pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como diz a Escritura. Eu separei aqui um versículo para a gente poder dar uma olhada no trecho que vamos meditar. Tiago 4, versículo 8. Um texto que eu gosto muito. Eu, inclusive, quando comprei o meu primeiro carro, o adesivo que eu coloquei no vidro traseiro foi exatamente com esse versículo. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Olha como que o Evangelho, como que a mensagem bíblica, a mensagem do Novo Testamento, chama-nos para um tempo de graça. Um tempo diferente aí, de que muita gente tem tentado impor à igreja nos dias atuais. O que nós estamos falando aqui é de pessoas sensíveis à voz de Deus, pessoas que podem exercer uma vida significativa no mundo
de tal maneira que possam ser identificadas como pessoas de coração puro. O texto base da nossa lição de hoje é Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 10. Você pode deixar a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar os versículos que forem sendo citados, lidos durante a nossa aula. Eu separei aqui para a gente fazer uma leitura do texto previamente. No começo dessa aula, vamos fazer essa leitura. Os trechos são curtos, são breves e ajuda a gente a pensar, a refletir quando a gente lê junto o texto da palavra de Deus. Vamos fazer isso? Então a palavra de Deus diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que se fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Que rico texto que temos aí nas nossas mãos, não é verdade? Um riquíssimo texto. E nós vamos explorar esse texto nesta aula de hoje. E vamos começar a analisar esse texto pensando um pouquinho naquilo que Tiago fala logo no começo, quando ele fala de que os nossos conflitos nascem de nossas paixões interiores. Isso é uma informação muito importante. Então, para a gente resgatar esse tema da sabedoria de viver, do aprender a viver, surgem algumas questões que precisamos levar em consideração. Primeira questão: se sabemos como viver de maneira proveitosa e saudável, por que enfrentamos tantos conflitos? Se eu sei, por exemplo, que eu devo fazer o bem, e eu sei qual é o bem que eu devo fazer, por que eu fico naquela coisa, faço ou não faço, devo ou não devo? Será que eu vou ser respeitado ou não vou ser respeitado? Será que a pessoa vai dar valor, não vai dar valor? Não tem essas perguntas que você fica fazendo? Agora, olha essa outra pergunta. Qual a maior razão por vivermos insatisfeitos e querermos sempre mais, a ponto de cobiçarmos e termos inveja do outro? Por que que nós, como seres humanos, estamos sempre insatisfeitos com aquilo que temos? Sempre queremos mais, principalmente quando sabemos que o outro também tem
algo a mais do que a gente. O que mexe com a gente esse negócio de ter inveja, de cobiçar o que é do outro, de querer mais? Olha, gente, eu tenho certeza que essas duas perguntas resumem bem o conflito de todo e qualquer ser humano, independente de ser religioso ou não, independente de ter o temor de Deus ou não. É o ser humano, somos nós. Nós somos alvos desses tipos de indagações todos os dias e constantemente. Isso leva, então, a algumas questões que eu queria me preocupar aqui com você. O primeiro deles é a gente desenvolver uma mentalidade autocentrada, que eu vou chamar aqui de autocentrada, ou autossuficiente, aquela que se basta, né? Um dia, um adolescente estava falando de alguém que estava muito presunçoso, e aí ele disse assim, aquele é o famoso uquice. Uquice. Aí eu pergunto, o que é esse uquice? É o que se acha. Quanta gente que não tem essa presunção, não é verdade? E se acha mais importante que os demais, se acha com um valor maior do que aquilo que ele apresenta. Então, é a chamada, é o que eu vou chamar aqui de vida autocentrada. Aquela vida que se basta por si mesma, que acha que não depende de ninguém, que acha que tudo que conseguiu na sua vida foi única e exclusivamente resultado dos seus méritos. Isso é um grande equívoco, sabia, meu irmão, minha irmã? Nós não somos autossuficientes, muito pelo contrário. Nós dependemos uns dos outros e dependemos de Deus para ser quem somos, para ter o que temos e para fazer as coisas que fazemos. Ninguém, como diz aí um grande espiritualista cristão, Thomas Merton, o nome dele, ninguém é uma ilha, ou, como ele diz, homem algum é uma ilha. Nós não somos um montão de pessoa cercado de água por todos os lados. Não, nós somos cercados de gente, gente que nos interpela, gente que aprende com a gente que nos ensina, gente que se ofende com o que a gente fala, gente que nos ofende com aquilo que fala, gente que nos alegra, gente que se alegra conosco. Olha quanta coisa boa que nós desfrutamos quando estamos juntos e juntas, mas também quantas lutas, não é? Pelo fato da gente estar junto. E tudo isso é proveitoso, porque tudo isso somos nós. O risco é de você perder isso tudo por se achar autossuficiente, por achar que você se basta, que você pode viver isoladamente, o individualismo exagerado, achando que você é a única pessoa que importa nesta vida. Então, o Tiago começa a falar sobre isso, resgatando aquela maneira do capítulo 2, né? Porque nós já vimos que a carta de Tiago é dividida em pequenas porções, como é comum aos textos sapienciais judaicos. Não é? Está lembrado aí? A gente até chamou de parênese. Mas no capítulo 2, e aqui ele repete isso, ele desenvolve um novo estilo. Há um novo estilo que ele aplica, que é conhecido como diatribe, que é o diálogo do autor com o leitor. Só que aqui no capítulo 4, ele vai falar no sentido de apontar caminhos para uma vida que vá além dessa dimensão temporal, das nossas condições humanas, uma vida que possa despertar valores na gente, que resgate a dignidade de ser quem somos como pessoas humanas. Um jeito de viver que restaure a esperança de uma vida que se projete não para o aqui e agora,
mas para a eternidade. É disso que ele vai chamar os seus leitores para dialogar. E, em primeiro lugar, Tiago vai apresentar os caminhos para que nós tenhamos uma vida que faça sentido no mundo. Então, vamos ver aí, caminhos para uma vida que possa fazer sentido, que você ache que vale a pena você se esforçar para colocar em prática. A primeira característica dessa vida que faz sentido é a gente ser capaz de identificar as fontes dos nossos conflitos. De onde vêm nossas dúvidas? De onde vêm nossas inquietações? O que é que nos interpela o tempo todo? Então, ele vai dizer que todas essas coisas estão ligadas a atitudes hedonistas e egoístas. Hedonistas por quê? Porque hedonista é aquele tipo de pensamento que nos leva a pensar naquilo que nos dá prazer. E o egoísta é aquele tipo de pensamento que nos coloca no centro de tudo, no centro das atenções. E isso, meus amados irmãos e irmãs, tanto o hedonismo quanto o egoísmo provoca toda sorte de inveja, de cobiça, de preconceito, mal entendimento, até mesmo violência entre nós, porque a gente quer ter razão o tempo todo, né? Então a gente precisa identificar de onde vem esse nosso conflito que nós enfrentamos. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ah, mas o hedonismo vem lá de fora. Não, ele está dentro da gente, gente. Esse sentimento hedonista e egoísta é nossa paixão interior. É o nosso narcisismo, que todo mundo tem, né? Aquele negócio de se olhar no espelho, ó, como eu sou belo, não tem ninguém como eu sou o único no mundo. E isso é um problemazinho bastante difícil de resolver. Então pense nisso. O hedonismo e o egoísmo estão dentro da gente. Dito de outro modo, a inveja e a cobiça que orientam muitas vezes nossas escolhas, nossas decisões, estão dentro da gente. A segunda coisa é a nossa capacidade de reconhecer o fracasso dessas tentativas humanas de se construir uma vida melhor a partir de critérios de autossuficiência, autoestima, essas coisas que parecem ser muito boas, claro que são boas, né? Você ter um conceito bom de si mesmo, desenvolver autoestima, tudo isso é muito bom. Mas apresenta um risco. Há um risco que essa atitude provoca. É o risco de que a gente possa desenvolver uma espécie de uma armadilha para a gente mesmo. Por quê? Porque a gente acha que para que a gente possa ser feliz, para que a gente se sinta realizado, para que a nossa autoestima melhore, eu preciso ter algumas coisas, eu preciso fazer algumas coisas. E nem sempre isso será suficiente. Tem muita gente que acha que para ter a sua autoestima melhor, precisa perder 3 quilos. Você pensa assim também? Ah, se eu perder 3 quilos, eu vou ser uma pessoa feliz. E não vai ser, porque você vai perder os 3 quilos e vai ver que a sua angústia continua a mesma. Ah, mas para eu ser feliz, eu tenho que ter um salário melhor. Eu tenho que morar numa casa maior. Eu tenho que ter um carro mais novo. E isso, meus irmãos, não é verdade. Ou então você é daquele tipo de pessoa que diz assim, mas para eu me sentir uma pessoa digna, eu tenho que ter os meus direitos garantidos.
E nem sempre, irmãos, nem sempre, irmãs, isso será verdade. Isso será verdade. Embora tudo isso que eu falei sejam aspectos legítimos e que fazem parte do nosso cotidiano. Todo mundo tem direito a isso. E, claro, a gente ter direitos não só é uma luta por dignidade, mas isso não é uma garantia de que toda a sociedade será mais justa, que a nossa vida será mais feliz. Porque há algo maior do que essas coisas. Olha, gente, eu diria para vocês que você não precisa disso tudo para viver, mas se você encontrar a verdadeira razão de viver, essas coisas, elas irão acontecer à medida que você desenvolver a sua própria compreensão da vida feliz, da vida cheia de sabedoria, da vida cheia da graça. É isso que Tiago está pensando. Não é o caminho inverso. Eu primeiro preciso ter para depois ser. É preciso primeiro a gente afirmar quem nós somos. E aí, então, nós sabermos o que é preciso, o que é possível a gente construir com as nossas qualidades. Tiago diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. Vocês se acham autossuficientes. Vocês acham que são capazes de tudo. Vocês acham que têm controle sobre a vida de vocês. E esse é um problema grave que a gente precisa tratar. Então, para combater essas duas tendências muito ruins que Tiago identifica, ele vai apresentar um aspecto novo, que é o fato de Deus estar interessado em suprir as nossas necessidades e nos dar completa satisfação para a vida. E Tiago deixa claro que nós temos acesso a esse cuidado divino para conosco, através de uma dependência dele. Como é que a gente tem acesso a esse cuidado divino? Como é que a gente tem acesso a esse cuidado divino? Tiago vai deixar claro: olha, você vai receber de Deus se você depender dele. Você precisa depender de Deus. Você precisa se submeter à vontade de Deus. Você precisa se render ao Senhor. Olha que coisa bonita que ele diz. Tiago 4:3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Mas como é que é? Quando você pede uma coisa, eu quero uma bicicleta nova, não é para você também? Claro, aí você não recebe a bicicleta nova. Aí você vai dizer, Deus se esqueceu de mim. Deus não ouviu a minha oração. Mas, na verdade, meus amados irmãos, como diz lá Paulo aos Filipenses, né, Deus é o Senhor do querer e do efetuar. E é preciso que, para a gente possa entender essa dinâmica da nossa relação com Deus, a gente precisa aprender a querer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Você sabe qual é o que Deus gostaria de te dar de presente hoje, se você dependesse dele? Você sabe o que é uma vida de dependência de Deus? É disso que Tiago está falando. Nós precisamos aprender a depender de Deus se queremos ter uma vida satisfatória, de satisfação. O resultado dessa vida distante da dependência de Deus,
Que seria essa vida autossuficiente, autocentrada? Eu me basto. Sabe o que resulta isso? A gente vive como pessoas frustradas, porque não tivemos satisfeitos os nossos desejos mais íntimos, mais profundos. E como pessoas que não têm seus desejos mais profundos satisfeitos, é isso que nos coloca na condição de perdidos. O que é ser uma pessoa perdida? Você sabe o que é? Uma pessoa perdida é uma pessoa que se perdeu de si mesmo, que não se vê satisfeita por causa dos seus desejos mais íntimos que foram frustrados. E quando a gente fala de desejos frustrados, isso quer dizer o seguinte: tudo isso está recalcado no nosso inconsciente. Tudo isso foi colocado dentro de uma grande lixeira do nosso inconsciente. Está lá cheia de entulhos que nós não conseguimos nos livrar dele. Como é que a gente faz para lidar com esses desejos frustrados, com esses desejos recalcados? Como é que a gente faz para lidar com isso? Olha, gente, eu anotei aqui algumas considerações que eu queria que você prestasse bastante atenção. Desejos frustrados conduzem à violência, ok? Quando você tem aqueles desejos sufocados dentro de você, a primeira coisa que você está fazendo com você é uma violência, é uma agressão contra você. Você está aniquilando o seu eu. Você está se martirizando. E quando você se martiriza, também martiriza o outro. Tiago, então, condena toda sorte de atitude que possa resultar disso, porque você acaba se tornando uma pessoa insegura, uma pessoa de ânimo dobre, né? Ou então vacilante, inconstante, e pode também até se tornar uma pessoa não confiável, com temperamentos que são bastante equivocados. Mas a gente precisa entender, meus irmãos, que pelo fato de Deus disponibilizar o seu cuidado sobre nós, esse Deus cuidadoso conosco, nós vamos descobrir que Deus deseja ardentemente que nós venhamos para o seu lado, que façamos parte do seu povo, assim mesmo, do jeito que somos. Porque fora dessa relação com Deus, de pertença, de relação de afinidade com Deus, não tem saída, não. Nós só vamos nos afundando, só vamos criando mais problema. E Deus, então, nos chama para tomar parte do seu reino, sermos o seu povo, para que ele possa cuidar de nós. Isso, meus irmãos, aponta para a grande importância de fazer uma entrega pessoal, total, incondicional de toda a nossa vida para Deus. De tal modo, meus irmãos, que a gente negligenciar isso é como se a gente estivesse flertando com outras situações, com aquelas situações que nos afastam desse cuidado divino. Deu para entender isso? Você tem um convite, um chamado divino para fazer uma entrega total de sua vida para Deus. Mas também tem a opção, você pode fazer a escolha de não entregar
E isso significa que você vai continuar ainda vagueando com estas situações que só nos afastam do cuidado de Deus sobre nós. Se Deus se propõe a cuidar da gente, por que não atender o seu convite amoroso para fazer a nossa entrega de vida para Ele? Tiago 4, versículos 4 e 5, ele diz assim com tanta firmeza para a gente: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Isso lembra muito a palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 8, quando ele fala da nossa relação com o Espírito de Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Paulo diz isso lá, dá uma olhadinha depois lá em Romanos capítulo 8. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? E Paulo continua, né? Dizendo que o Espírito de Deus, ele geme por causa da gente. Ele intercede por nós. Ele clama por nós na presença do Pai. De tal maneira que Paulo chega a dizer que quem não tem o Espírito de Cristo nem pertence ao Senhor. Que palavra forte, né? Então, essa ideia de um Deus que tem fortes ciúmes aponta para o fato de o quanto Ele nos ama, o quanto Ele deseja estabelecer conosco uma relação mais íntima. Aí vem aquela, mas pastor, a pessoa que tem ciúme, aquele ciúme doentio, é sinal que ela ama? Às vezes não. No sentido humano, não. Porque muitas vezes o ciúme, principalmente o ciúme doentio, é sinônimo de uma insegurança pessoal, é sinônimo de uma falta de capacidade de cativar o outro no coração humano. Mas Deus não. Deus é ciumento? É. Ele nos ama de verdade. Mas Ele nos deixou livres. Porque Ele espera que eu e você é que venhamos a tomar essa decisão. Ele não quer que eu e você e ninguém venha estar ao seu lado constrangido, se sentindo sobrecarregado. Ele quer que estejamos, por exercício de nossa vontade, livres para fazer a escolha de receber o seu cuidado amoroso sobre nós. Por isso que Ele é ciumento, porque Ele ama de verdade. E Ele sabe que ninguém nos ama tanto quanto Ele nos tem amado desde a criação. Bom, aliás, esse amor é a expressão da graça. A graça é exatamente essa expressão teológica da demonstração do amor de Deus por nós. Isso é graça. Agora, como que eu construo uma vida cheia da graça, marcada por esse amor, esse exercício livre da nossa relação com Deus que nos ama e em que nós nos entregamos incondicionalmente para Ele? Como que a gente faz isso? Então, Tiago começa a desenvolver uma série de atitudes que precisamos levar em conta nessa nossa maneira de viver debaixo da graça, ou viver cheios da graça. O que Deus tem a oferecer para cada um de nós é a oportunidade de uma vida cheia da graça, mesmo em meio a um mundo complicado como esse que nós vivemos. Isso quer dizer o quê? Uma vida na qual Ele restaura a alegria
e a satisfação de ser aceitos por Ele e sermos restaurados por Ele naquilo que temos de mais intrínseco, aquilo que é mais caro para a gente, o Senhor está pronto a trabalhar na nossa vida. Por isso, que a condição básica para que a gente possa viver debaixo da graça, ou viver sob o domínio da graça, ou viver cheios da graça, é desenvolver uma única atitude, é a humildade. É difícil, né? Ah, mas você vai falar de humildade mesmo, Irênio? Vou porque Tiago está falando. Mas você é humilde, Irênio? Você olha, é uma das coisas, meus irmãos, deixa eu contar um segredo para você, meu irmão e minha irmã. É uma das coisas mais difíceis da gente colocar em prática. Falo por mim, tá bom? Como que eu posso ser humilde? O que é ser humilde? Eu sou uma pessoa humilde, então eu confesso, eu tenho dificuldades nessa questão. Então o que eu vou falar aqui não é o que eu faço, mas o que a palavra de Deus pede para que eu e você façamos. Vamos tentar ver isso? Tiago diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É claro, gente. A gente tem essa tendênciazinha de achar que a gente é bom, né? Achar que a gente é capaz, achar que a gente tem força, que a gente pode. E aquilo que a gente quer é o que a gente vale. É o que vale. Olha, meus irmãos, isso aí é orgulho, né? De cada 10 brasileiros, 11 pensam assim. E de cada 20 seres humanos no planeta, 21 pensam do mesmo modo. Todos nós temos esse desejo, essa vaidade pessoal de se sentir capaz, né, de ser valorizado. Mas não esqueçam, o orgulho e a humildade são faces de uma mesma moeda. Porque eu preciso fazer um exercício constante de reduzir um pouco esse meu orgulho, essa minha pretensão de ser, para que aquilo que Deus quer fazer na minha vida cresça mais um pouquinho. Você entendeu? Eu preciso baixar a bola para que o Senhor me eleve. Eu preciso sair um pouco da minha autocentralidade para que a cristocentralidade suba mais um pouquinho. Eu preciso baixar um pouco a minha vontade, o meu ímpeto egoísta, individualista, para que a solidariedade, o cuidado de Deus, a partir de mim, para todas as pessoas sobressaia. Esse é um exercício, tá bom, gente? Isso não vai acontecer da noite para o dia, não. E nem você vai se achar aí humilde da noite para o dia, não. É algo difícil. Eu com os meus 60 e tal, ainda não consegui. Acredite nisso. Muitas vezes me deparo com a necessidade de ceder um pouco, abrir mão do meu eu, para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Todos nós. E eu estou tirando por mim. Tiago, então, apresenta ações que ele considera convenientes às pessoas que querem ser humildes. Quer ser humilde, meu irmão? Vamos ver o que a gente pode fazer junto? O que eu posso fazer para que eu... Como é que chama aquele negócio assim? Que eu desenvolva mais humildade.
Como é que eu faço? Então vamos lá. Primeira atitude: resistir ao mal. A maldade campeia no nosso mundo. E a única coisa que podemos fazer é resistir à maldade. Resistência, meu irmão. O mal está aí querendo seduzir você. Provérbios, né? Capítulo 1, verso 10. Meus filhos, se os malvados quiserem te persuadir, não consintas. Tiago diz de outro modo: resistam ao diabo, que é o mal, não é? É a expressão da maldade. Se o diabo quiser te seduzir, resista. Resista à maldade e ela fugirá de vocês, dito de outro modo. O que a gente faz diante da maldade? A gente apresenta resistência. Resistência, meu irmão. Segunda atitude: quebrantamento. Quebrante-se. Verso 8 diz com muita clareza: aproxime-se de Deus. Quebre esse orgulho que está em você e vá para Deus. Vá de peito aberto. Vá com o seu coração sincero. Aproxime-se de Deus, porque é assim que Ele se aproxima de vocês. Santo Agostinho dizia uma coisa muito interessante. Qualquer pessoa que deseja Deus, que pensa em desejar Deus, Deus já o encontrou. Então, só o fato de você querer Deus, fazer o mínimo de esforço para se aproximar desse Deus amoroso que cuida da gente, Ele já vem ao teu encontro. Ele se aproxima da gente. Amém? Terceira atitude: santifique-se. Que, aliás, é uma expressão que no ano passado nós fizemos uma série de mensagens, de estudos. Aliás, uma não, várias séries de mensagens, vários estudos sobre a santificação. E nós descobrimos que a santificação visa nos tornar pessoas melhores. Não é sermos pessoas esquisitas, enclausuradas, fechadas, se achando que está numa redoma, mas é nos tornarmos pessoas melhores para o mundo em que vivemos. Então, meu querido, minha querida, santifique-se. E aí Tiago usa duas expressões: limpem as mãos e purifiquem o coração. Limpem as mãos. Por que as mãos? Porque é aquilo que nós fazemos que muitas vezes fala daquilo que nós cremos. E por que o coração? Porque o coração é aquele símbolo das nossas emoções, dos nossos apetites, das coisas que nos apaixonam. Então, direcione suas emoções, suas paixões para aquilo que move o coração de Deus. É disso que ele está falando. Se sua fé em Deus, anote aí, por favor, se a sua fé em Deus não faz de você uma pessoa melhor, ela é uma fé morta. Nós já vimos isso em outras aulas aqui em nosso estudo. Quarta atitude: arrependa-se. Sim, meu irmão, minha irmã, mesmo nós convertidos, o arrependimento é um movimento constante da nossa vida. A gente não se arrepende uma única vez. Sabe por quê? Porque a gente está sempre tropeçando, sempre caindo. A gente está sempre tomando nossas decisões equivocadas e muitas vezes decisões erradas. Todos nós. O fato da gente ter se convertido não quer dizer que nos tornamos invulneráveis.
nós estamos submetidos a uma vida no mundo que é cercada, permeada pelo pecado. Eu estou lembrando aqui do poeta brasileiro Augusto dos Anjos, que dizia, numa das suas poesias: o homem que neste mundo vive entre feras sente a inevitável necessidade por também ser fera. Então, meu irmão, você que está se achando tal, porque você tem recursos, porque você tem inteligência, porque você tem títulos, porque você tem alguns modelos considerados como aceitáveis, troquem o riso pelo lamento. Não está legal para ninguém, não. A vida não está esse mar de rosas. A vida não está fácil. Então, meu irmão, minha irmã, a gente precisa constantemente rever os nossos conceitos, nos reavaliarmos. É isso que é o arrependimento, mudar a nossa mentalidade. Arrepender-se em grego quer dizer metanoia, mudar a mente, mudar o entendimento. Essa maneira da gente consumir, dessa maneira da gente se relacionar, da gente construir nossas famílias. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Está na hora, não é? Então, meus irmãos, tais atitudes, essas 4 atitudes, vamos lembrar delas. Eu vou voltar aqui na tela para a gente lembrar delas. Quais são elas? Resistência, quebrantamento, santificação e arrependimento. Todos nós precisamos disso. Todos nós. É assim que a gente entra na esfera da graça. É assim que a gente vive no reino de Deus. Assim, desse jeito, fazendo isso numa constante, num ciclo permanente de vivência. Então, meus irmãos, essa atitude corresponde a expressões de humildade. Pessoas humildes resistem ao mal, a essa maldade intrínseca da gente. Pessoas humildes se santificam, se quebrantam, se arrependem. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Não tem essa arrogância de se achar o melhor que todo mundo, de achar que não erra, que não peca, não sapeca e nem dá bola para as bonecas. Isso era um ditado popular muito antigo, né? De vez em quando eu solto isso, não sei por quê, mas é porque isso me demonstra uma das nossas maiores ignorâncias, achar que porque a gente é crente, a gente não erra, a gente não tropeça, a gente não comete pecado. Olha, meu irmão, reveja os seus conceitos e você vai ver que somente uma pessoa humilde é capaz de reconhecer isso. Então, essas atitudes correspondem a expressões de humildade que passa pelo reconhecimento de nossa condição humana, pela admissão de nossas carências e da submissão de nossa vida a Deus. Somos pessoas carentes da graça e só conseguiremos superar se nós nos submetermos a Deus. Quem vive assim descobre o verdadeiro sentido de viver. Qual é o verdadeiro sentido de viver mesmo? Você sabe qual é? Sabe qual é, meu irmão, minha irmã? Já estamos falando isso há tanto tempo, né? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Tiago 4,10. Humilhem-se diante do Senhor. Aqui que ele diz isso. Chegou ao ponto-chave da lição do livro. Qual é a sabedoria de viver? Viver de forma humilde. Ser humilde. Foi o que Jesus chamou a gente, né? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou humilde de coração. Humilhem-se diante do Senhor
e Ele os exaltará. Desenvolva uma vida humilde e você terá encontrado o verdadeiro sentido da vida. Amém? Bom, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, que é uma espécie de discurso para desalojar quem está desavisado, né? A gente chega agora àquele momento do aprender a viver, que é a nossa conclusão, né? Hoje nós descobrimos que a nova vida em Cristo não é isenta de conflitos. Todos nós temos. Jesus declarou que estaria ao nosso lado em todo o tempo, mas não disse que seria fácil. Para tanto, poderíamos contar com a orientação do Espírito Santo, o Consolador, o nosso ajudador em todo o tempo. É Ele quem nos fortalece e nos encoraja a seguir em frente. E eu completaria aqui, como pessoas humildes. Amém? Um versículo para você guardar durante a semana. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, o estudo da sua santa palavra. Convido você a orar comigo agora. Vamos orar? Pai de amor, ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática os teus ensinos na nossa vida. Fala ao nosso coração, ó Deus, através dos textos que compartilhamos aqui, através dos significados das palavras que trocamos aqui. E, ó Deus, que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações, para que sejamos mais dependentes do Senhor, para que aprendamos a fazer essa entrega de nossa vida ao Senhor de forma incondicional. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Eu quero agradecer pela sua presença entre nós. Foi muito bom estar aqui nesta manhã. Logo mais, às 18 horas, teremos a transmissão de mais uma mensagem da nossa série Reaprender a Viver. Estamos vendo a vida de grandes heróis da fé no passado, no Antigo Testamento, os heróis de Israel. E vamos ver coisas novas, como que essas pessoas também foram fragilizadas pelas duras experiências da vida. E a gente pode aprender com eles a fazer da nossa vida uma vida mais expressiva, resgatarmos aquilo que ficou para trás. Você que está desanimado na fé, você que acha que não vale a pena você se sacrificar tanto pela sua fé, vem com a gente logo mais para conhecer um pouco mais do que é possível ser feito para a gente reacender o fogo, a paixão de viver segundo a vontade de Deus. Amém? Deus o abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.